Boa tarde, graças e paz. Eu estava fazendo aqui uma limpeza em materiais de estudo e achei um que fala removendo a serpente das casas. Foi algum lugar que eu tirei e achei melhor ler esse texto para você, tá bom? Acho que fica legal pra gente. Diz assim: você talvez conheça alguém que cria uma cobra ou que já criou. Se não conhece, certamente já ouviu falar sobre o assunto. Porém, lugar de cobra não é dentro das casas. Deus declarou que dentre todos os animais a cobra seria a mais maldita. Uma maldição foi lançada sobre ela e uma sentença de inimizade entre o animal e a mulher foi estabelecida, bem como sobre a sua descendência. Sabemos que a serpente entrou no Éden e distorceu tudo o que Deus havia dito ao primeiro casal, à primeira família. A mulher deu ouvidos às serpentes e comeu o fruto que não deveria comer. Como resultado, a comunhão entre Deus e o homem foi prejudicada e este teve que sair do paraíso. A serpente jogou uma comunicação errada, indigesta, entre o homem e ele mesmo, entre o homem e Deus, entre os próprios familiares, entre a comunhão e o relacionamento com Deus. A serpente traumatizou todos os níveis de relacionamento quando entrou na frequência da comunicação que foi aberta pela mulher. O homem ficou desgastado na sua relação familiar. Os dois líderes, Adão e a mulher, foram colocados no jardim para reinar, governar, dominar. Como isso foi interrompido, tiveram que assumir consequências da culpa e gerenciá-la até a sepultura. A família no Éden era a matriz, mas porque pecaram, todas as famílias entraram em maldição. Houve a quebra de comunicação do relacionamento na família e entre as famílias. Essa quebra de relacionamento familiar fez com que os membros da família se voltassem uns contra os outros. Ainda nos nossos dias encontramos famílias que têm problemas de relacionamento entre si. São famílias inimigas ferrenhas porque até hoje a serpente consegue gestar relacionamentos quebrados entre as famílias. A comunhão e o relacionamento com Deus também foram prejudicados por causa da serpente. Com o pecado, a família não recebia mais o direito da comunhão e do relacionamento com Deus. Nada mais seria como antes. A comunhão foi quebrada e a presença de Deus não mais seria possível. Antes, Deus conversava todos os dias com o casal. Agora eles estavam perdendo o direito de serem apacentados. Quando Satanás descobriu que o homem e a mulher, que a família tinha uma relação com Deus, entrou através da mulher, que desatentamente permitiu que a família fosse destruída. Geralmente a família será destruída por um casal. Geralmente a família será destruída por um casal que está aberto à serpente. Sempre há alguém aberto à serpente. Pode ser o marido, a esposa, os filhos, cunhados, parentes, amigos, pessoas que participam da família e começam a opinar. Quando vemos a serpente, já entrou e traumatizou o relacionamento familiar. Quantas situações que são colocadas dentro de casa, quantas comunicações atrofiadas em vários lugares da casa. Tudo isso faz com que a serpente seja alimentada. A Bíblia diz que a serpente se alimenta de pó. Mas qual é o pó com o qual ela se alimenta? Ninguém nunca viu serpente comendo pó. Então a Bíblia mentiu? Claro que não. O homem foi feito do pó. A serpente se alimenta daquilo que o homem dá para ela. Os homens são alimentadores da serpente, porque ela come pecado. É o homem que alimenta a serpente através do pecado que comete, porque ele é pó. O pecado é alimento para a serpente e engorda de tal forma que, em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, diz que a serpente virou dragão. E a sede da alimentação da serpente
está em muitas famílias, onde o marido se levanta contra a mulher se levanta contra o marido, os filhos se levantam contra os pais se levantam contra os filhos. São situações que roubam a paz da família. Jesus disse que, ao chegarmos numa casa, devemos proclamar paz, mas muitos têm feito exatamente o contrário. Quantas casas sem paz? Mas Jesus, como Messias, ensinou que toda casa precisa de paz. Deus quer surpreender a sua casa com a novidade dele. Sua casa será transformada em um lar, onde reside a glória de Deus, e você terá prazer em voltar para casa quando sair do trabalho, da escola, de onde for. Você não terá mais que viver atrás de subterfúgios para não voltar para casa, porque a serpente sairá de lá e terá de buscar alimento em outro lugar. Se a serpente sair, a casa volta a ter paz. Se você opta, antes de sair de casa, buscar outros lugares, Se você opta, antes de ir para casa, buscar outros lugares, é porque a sua casa não é a sua célula principal. É porque é lugar sem paz, de neuroses, de inquietações. Há casais que diariamente encontram uma rota mais longa na tentativa de demorar o máximo que puderem até chegar a casa. Mas isso mudará, em nome de Jesus. Deus trará tanta cura e haverá tanta paz na sua casa que ela será a sede do avivamento e será cheia da glória de Deus. Muito legal, né? Queria compartilhar isso com você. Tem a parte 2. Depois eu leio para vocês. Graças e paz.